Uma criança nasce sob uma estrela. Na Judéia antiga, na época do imperador Augusto, uma promessa antiga começa a se cumprir. Você verá o nascimento humilde, o perigo que ele atrai e os estranhos visitantes que seguem um sinal celestial. Maria é uma jovem de Nazaré, noiva de José. Ela é humilde e temente a Deus. Sua vida cotidiana logo é interrompida por uma visita extraordinária e por uma promessa que mudará a história. José é um carpinteiro da descendência de Davi, noivo de Maria. Ele é honesto e cauteloso. Quando o escândalo ameaça, seu senso de dever e seus sonhos o guiarão a decisões que protegem o que é mais vulnerável. Jesus nasce em Belém como cumprimento de uma promessa antiga. Ele é chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Seu nascimento é humilde, mas carrega um significado que transformará a esperança e a lei por gerações. Os reis magos são viajantes eruditos do Oriente. Eles leem os céus e trazem presentes preciosos. Sua jornada reconhece uma realeza que o poder local ainda não aceita. Eles mudarão o cenário político ao fazer uma pergunta simples sobre um recém-nascido rei. O rei Herodes governa a Judéia sob Roma com astúcia política e medo. É conhecido por medidas implacáveis para manter o poder. A notícia de um rei dos judeus torna-se uma ameaça que ele enfrentará com conselho, engano e depois violência. Em Nazaré, enquanto a vida é comum, um anjo aparece a Maria. A cena é silenciosa e sagrada. O anjo diz que ela conceberá pelo Espírito e dará à luz um filho chamado Jesus. Maria fica espantada, mas responde com humildade e aceitação. Esse anúncio liga a promessa antiga à vida de uma pessoa. Quando José descobre que Maria está grávida, planeja terminar o noivado em segredo para evitar vergonha pública. Enquanto luta com a dor, um anjo o visita em sonho. O anjo explica que a criança é concebida pelo Espírito Santo e salvará seu povo. José acorda decidido a proteger Maria e o menino. Por causa de um recenseamento, José e Maria viajam de Nazaré a Belém. A estrada é longa e cheia. Maria, perto do parto, monta no jumento enquanto José procura hospedagem. Sua jornada cumpre a antiga profecia de que o Messias viria da cidade de Davi, ligando a dificuldade pessoal ao propósito divino. Ao chegarem em Belém, a cidade está cheia e não há lugar na hospedaria. José e Maria são recusados na estalagem e finalmente encontram abrigo entre animais em um estábulo. Nesse ambiente humilde, profecia e pobreza se encontram, e a esperança toma a forma de um recém-nascido. No estábulo, Maria dá à luz um filho. Ela o envolve em panos e o coloca numa manjedoura. A cena é terna e comum, mas o recém-nascido é chamado Messias. José vigia. Essa ternura doméstica enfatiza como a salvação de Deus começa na vida humana frágil. Enquanto o bebê dorme, pastores em campos próximos recebem uma visão aterradora e gloriosa. Um anjo proclama boas novas de grande alegria, um Salvador nasceu. Uma multidão de anjos ecoa louvor. Os pastores correm a Belém e encontram a criança, espalhando a notícia. Seu testemunho leva o evangelho primeiro ao povo comum. Longe no Oriente, eruditos observam uma nova estrela. Eles a interpretam como sinal de um nascimento notável e partem com presentes. Sua jornada atravessa desertos e palácios. Sua chegada trará interesse estrangeiro e risco político, mostrando que essa criança importa além de sua aldeia. Os reis magos chegam a Jerusalém e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? A pergunta alcança o rei Herodes e a cidade se agita. Sacerdotes e escribas consultam profecias e apontam Belém. Herodes finge piedade, mas trama em segredo. Esse momento revela como eventos divinos colidem com a política imperial.
Ao ouvir sobre um possível rival, Herodes convoca os reis magos, pedindo que encontrem a criança e voltem a informar sob o pretexto de adoração. Secretamente planeja destruir qualquer ameaça. Esse engano transforma um ato de homenagem na primeira ameaça política ao recém-nascido. Mas antes de voltarem a Herodes, os reis magos seguem a estrela até o lugar onde está a criança. Entram no espaço humilde, veem o bebê com Maria e José e se prostram. Presentes de ouro, incenso e mirra são oferecidos, honrando sua significância real e sacerdotal. Sua adoração mostra que as nações reconhecem esse nascimento. Enquanto se preparam a voltar, os reis magos recebem em sonho a advertência de não retornar a Herodes. Obedientes, seguem por outro caminho. Enquanto isso, José recebe em sonho a ordem de fugir para o Egito para proteger a criança. As intervenções divinas mostram que a orientação celestial contraria os planos humanos. Quando Herodes percebe que foi enganado, ordena uma busca brutal em Belém e manda matar os meninos menores de 2 anos. A morte em massa é uma resposta humana terrível ao poder ameaçado. Isso cumpre uma profecia sombria e mostra como a chegada do reino de Deus encontra violência terrestre. Naquela hora sombria, José obedece ao sonho e leva Maria e o menino para o Egito. Eles permanecem até a morte de Herodes. Esse exílio ecoa a história de Israel e cumpre profecia. Após a morte de Herodes, um anjo manda José voltar. Eles retornam e se estabelecem em Nazaré, cumprindo a profecia de que ele seria chamado Nazareno. Quando retornam, a família se estabelece em Nazaré e cria Jesus na vida comum. Ele cresce sob o cuidado de José e a devoção de Maria. Mateus nos deixa com a certeza de que essa criança vulnerável é o Messias prometido, crescendo numa cidade humilde até o tempo de iniciar seu ministério público. Enquanto Mateus entrelaça esses eventos, ele destaca o cumprimento, Emanuel, a estrela, as citações proféticas e o exílio que ecoa o passado de Israel. Cada incidente é mostrado como a mão de Deus guiando a história. O Evangelho afirma que, neste menino, profecia, adoração e sinais cósmicos convergem para anunciar a presença de Deus entre os homens. Nos anos seguintes, a memória desses eventos molda a comunidade de fé. Famílias contam sobre a estrela, os visitantes e a fuga. Mateus preserva esses fatos não como folclore, mas como verdade teológica. Deus cumpre promessas e guarda seu plano, mesmo quando governantes humanos respondem com violência. Mateus quer que vejamos que as narrativas do nascimento não são contos românticos, mas uma afirmação: Deus está conosco em carne vulnerável, reconhecido pelas nações e confrontado pelo poder. A passagem ensina que a promessa de Deus irrompe na história em fraqueza e ainda assim governa o desfecho histórico. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.